Pessoal, vamos a mais um vídeo de administração, né? Desta vez para falar sobre as ferramentas de gestão da qualidade, né? Eu dividi esse vídeo em duas partes, né? Estou fazendo a parte 1 agora e depois farei a parte 2. O que são ferramentas de gestão da qualidade? São técnicas utilizadas para se melhorar o desempenho, né, de uma atividade, ou seja, você pode mensurar, avaliar os problemas que podem interferir no desempenho dos processos de trabalho. Então, existem várias técnicas utilizadas, várias ferramentas, né? E nesse vídeo aqui eu vou apresentar 4. O ciclo PDCA, né? O ciclo PDCA, ele é um ciclo da melhoria contínua. Ou seja, essa sigla aí, né? PDCA, o P vai significar plan, que é planejar. O D, do, essas siglas são todas em inglês, que é fazer. O check, que é o checar. E o act, que é o agir. Então, tudo isso vai acontecer, né? Começando pelo plan, que é o planejar, depois se faz ou se executa, depois eu vou falar sobre cada uma delas. Depois o checar, verificar. E por último o act, o agir, e retorna para o plano. Então, por isso que diz que é uma melhoria contínua. É um processo cíclico. Ele vai acontecer, vai girar e vai acontecer todas essas fases e vai retornar, né? Vai começar novamente, né? Vai recomeçar. O que o ciclo PDCA ele faz? Ele avalia a gestão, elabora também um plano de melhoria da gestão, e pode-se acompanhar e avaliar o plano de melhoria da gestão, porque tudo que se faz, se não sai um bom resultado, a pessoa tem que fazer algo para melhorar, né? Então, por isso que tem um plano de melhoria da gestão. E reavaliar a gestão. Então, o plano, que é o planejar, é onde se vai se estabelecer os objetivos e as metas, né? É igual como o planejamento lá das fases básicas do processo administrativo. A primeira fase é o planejamento, onde se estabelece os objetivos e as metas. A mesma coisa é aqui nesse processo, nessa técnica. O do, que é o fazer ou executar, vai se executar o que foi planejado, né? Lá no plano se planeja, se estabelece os objetivos e as metas. E no do, que é o fazer ou executar, vai se executar o que foi planejado. Vai se coletar dados para que sejam analisados na próxima etapa, treinar funcionários para as atividades específicas. Então, tudo isso é na fase do. Inclusive, essa fase aí gosta muito de cair nas questões de concurso. Sempre falam de onde é que fase há um treinamento dos funcionários. Então, na fase do, ou seja, na fase de executar. Aí o cheque, que pode ser checar ou verificar, né, que vai se verificar os resultados. E o último, que é o ato, agir, é agir de forma corretiva, ou seja, se você teve resultados bons, você pode tomar isso como um padrão, né? Se você fez se planejou, executou, verificou o resultado e o resultado foi bom, você pode tomar aquilo como um padrão. Agora, se os resultados forem ruins, aí você vai atrás de corrigir as falhas, né? Tudo isso, todo planejamento que se faz, o objetivo é que se alcance um resultado bom. Mas pode haver algumas falhas durante os processos. Então, na última fase, no ato, que é o agir de forma corretiva, ou seja, se o resultado foi ruim, vai se corrigir as falhas. Se o resultado for bom, você pode tomar isso como um padrão. O ciclo PDCA, como já falei, é um ciclo da melhoria contínua, que tem as fases plan, do, check e o act, e ele
vai girar em torno aí dessas fases, aí começando pelo plan, e é um ciclo que vai ser contínuo, vai sempre retornar e começar novamente todas essas fases aí. A próxima técnica que pode ser utilizada é o ServiQual. O ServiQual, ele mede a qualidade do serviço. O nome já está, o ServiQual, qualidade, né? Ele vai medir a qualidade do serviço. E para isso, ele utiliza várias dimensões, ou seja, os aspectos físicos, que são o quê? As instalações, os equipamentos, pessoal, a confiabilidade, que é entregar o que prometeu, né? Isso acontece muito. Eu acho que a confiabilidade está sendo uma coisa que está deixando de existir em muitas empresas. A presteza, que é a disposição e a boa vontade de você prestar o serviço. A segurança, que é o quê? O conhecimento e a qualificação de quem presta o serviço. Se você é bem qualificado, se você conhece o serviço que você faz, isso passa uma segurança. O atendimento, o tratamento dispensado aos clientes, né? Hoje em dia, existe muitas empresas que as pessoas não estão nem preocupadas em atender bem os clientes. Essa ferramenta, ela é realizada em 2 etapas, ou seja, vai haver na primeira etapa é feita uma entrevista para saber o que o cliente acha que é ideal. Então ele vai ter assim um questionário, né, vamos supor, 20 questões e várias questões perguntando o que é que ele acha ideal, o que é que ele acha que deveria acontecer. Numa segunda entrevista, o entrevistado ele vai entender ele vai falar o que ele acha de determinada empresa, né? Porque primeiro ele diz o que é que ele acha ideal e depois ele vai ser entrevistado para falar de uma determinada empresa. Aí o que vai ser feito aí? O resultado 2, que é o resultado da segunda entrevista, menos o resultado da primeira entrevista, vai dar a qualidade da empresa. Porque vamos supor que ele acha ideal que determinada coisa, um atendimento, seja nota 10. E depois ele veja que o resultado quando ele respondeu sobre a empresa X, ele disse que não, que a empresa está com atendimento não muito bom. Está 5, vamos supor. Então, a qualidade aí precisa ser revista, né? Agora tem outra ferramenta que é o 5S, né? Muito falada essa técnica. Foi criada no Japão, né? E são 5 palavrinhas japonesas aí. São os S's, Seiri, não sei se é Seiri ou Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu e Shitsuki. Palavrinhas complicadas. Então, a primeira significa o senso de organização ou utilização. O que é isso? É você descartar o que não é necessário. Né? Você tem, vamos supor, numa mesa de trabalho. Você tem papel, lápis, caneta, e de repente pode ter outros objetos ali que não tenham nada a ver com o seu trabalho. Então, você tem que dar uma organizada, ou seja, deixar ali o que é extremamente útil. Então, a fase do descarte, você descartar o que não é necessário em determinado lugar. Isso pode ser até na sua casa também. E o Seiton é o senso de ordenação ou arrumação. Ou seja, você deixar tudo facilitado, de fácil acesso, ou seja, organizar o fluxo de trabalho. Então, ordenar, arrumar para que tudo corra da melhor maneira possível, mais rapidez, melhor acessibilidade. E o Seizo é o senso de limpeza, né? Todo o ambiente limpo,
gera satisfação, dá uma boa impressão para o cliente. Então, tudo isso é importante. O Shakespeare é o senso de higiene ou saúde, né? Ou seja, assim, é um ambiente que ele não tem objetos de risco de alguém se machucar, né? Que não tenha material químico que não seja bem acondicionado, os materiais químicos ele tem que estar dentro das regras, né, dele. Então, tudo isso tem que a ver com a higiene ou saúde, né? A princípio parece até com limpeza, mas não. Higiene e saúde é outro fator. E o último é o senso de autodisciplina ou de disciplina, porque o que é isso? Você chega, limpa, arruma, faz tudo isso aí, mas você não mantém. Então você não teve uma disciplina, ou seja, uma autodisciplina. Então, para que tudo continue organizado, arrumado, você tem que ter uma disciplina. Você pode até estabelecer um cronograma de atividades e dizer, tais dias nós vamos arrumar tais setores. E isso ser uma constante, as coisas vão estar sempre organizadas, limpas, descartadas o que não for necessário, mas para isso também tem que ter a disciplina, por isso que tem que ser feito isso regularmente. E a técnica dos 5S, ela é focada na ordem e na limpeza do ambiente de trabalho. Então, tudo gira na ordem, organização, na limpeza do ambiente de trabalho. Isso também é muito... cai muito em provas de concurso. O que é que a técnica do 5S está focada em quê? Aí dá outras rapidez, não sei o que, mas na ordem e na limpeza. Fluxograma. Ela é uma ferramenta utilizada para representar a sequência e interação das atividades do processo por meio de símbolos gráficos. Então, o fluxograma ele vai ter uns símbolos, né? Eu vou mostrar aqui, que vai indicar nesse gráfico, né? O que é que você vai fazer? Uma fase de um processo, é uma fase de uma tomada de decisão. Então, os símbolos do fluxograma, né? Existem vários símbolos, mas os mais usados são os três primeiros. O primeiro, que é um retângulo, ele indica a fase do processo de alguma atividade. Ou seja, se for uma montadora de carro, uma fábrica de carros, ele vai ter o processo lá, uma fase de processo de montagem. Cada fase do processo vai ser indicado nesse retângulo aí. Processo, ação ou função. Esse outro símbolo indica o início e o fim, ou seja, no início vai ter esse símbolo aí e no final também, né? São os pontos iniciais ou finais. Esse losango, ele indica que você tem que tomar uma decisão, né? Uma tomada de decisão. Então, você pode estar fazendo uma atividade e você chega num ponto, você precisa tomar uma decisão. Se aquilo já está pronto, aí sim, ele vai seguir uma rota, né? E se ele não estiver pronto, se for não a resposta, ele vai ir para outro sentido, né? Então, ou seja, as tomadas de decisões geralmente são perguntas que a resposta sejam sim ou não, ou verdadeiro ou falso. Esse outro símbolo aí significa um documento, ou seja, é uma entrada ou saída de documento, pode ser um e-mail, um relatório. Esse círculo é um conector, né, pouco usado, só nos fluxogramas mais complexos. Ele vai conectar elementos separados em uma página. E esse último símbolo é o símbolo de entrada e saída, que são dados disponíveis para entrada ou para saída. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Tem um símbolo, aqueles primeiros lá, o início, né? Lá no final, o fim, do mesmo jeito o símbolo.
os símbolos que são os retângulos, abrir forno. Aí vem de tomar a decisão, o forno está aceso? Se sim, bota a lenha. Se não, acender o fogo. E depois vai assar o pão e terminou. Um fluxograma bem simples, né? Mas que a maioria dos fluxogramas mais simples, eles só tem esse tipo de símbolos, né? Os mais complexos vai ter aqueles outros símbolos lá. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curta e compartilhe. Compartilhem, se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas e sugestões. E até o próximo vídeo.